Graças a Deus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por mais uma vez nos trazer à tua casa. Só o Senhor sabe as dificuldades que tantos passaram para estar aqui nesse momento. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Abençoa a vida do irmão José, Senhor. Guarda o coração dele. Amém, Senhor. Livra ele de todo mal, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor acabou de dar ao seu servo, porque nós sabemos que a fúria contra a vida dele é tão grande e apenas foi tomado algo material. Nós sabemos que o inimigo queria era algo muito mais grave. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Continua, Deus, derramando graça sobre graça na vida desse seu amado servo, para que cada vez mais ele seja instrumento precioso nas tuas mãos. Amém, Senhor. Para a tua glória, para a edificação da tua igreja. Ajuda-nos na noite de hoje, Deus, a ouvirmos a tua voz e a sermos diligentes em obedecê-la. Amém, Senhor. Temos ouvido, Senhor, nessa semana exortações duras acerca de uma igreja que cada vez mais se distancia de Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Dai-nos força para andarmos na contramão, Senhor. Na contramão desse universo religioso que ama mais a criatura do que o Criador. Dai-nos, Pai, força para testemunharmos acerca do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Guarda a nossa família. Guarda, meu Deus, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar pelo irmão José. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Quero continuar com os irmãos essa série de exortações. E o propósito que eu tenho percebido, propósito claro da parte de Deus, ao nos conceder essa exortação em Jeremias capítulos 7 a 10, é nos alertar acerca dos tempos em que estamos vivendo e dos tempos ou do tempo que se seguirá. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos irmãos de Tessalônica, na sua segunda carta, ele deixou de maneira muito clara que a volta do Senhor seria precedida por um período de grande apostasia. O próprio Senhor Jesus disse que a maldade se multiplicaria, pessoas iriam trair umas às outras. E nós temos visto esse cenário. Quando nós meditamos nessa passagem, a nossa reflexão, ela tem um propósito não somente de abrir os nossos olhos em relação ao que se tornou o movimento evangélico dos nossos dias, como nos encher de responsabilidade acerca do testemunho que temos dado diante disso. É como na época de Jeremias. Aqueles que deveriam ensinar não estavam ensinando. Aqueles que deveriam falar da parte de Deus não estavam falando. Aprove ao Senhor então separar um jovem para que fizesse a diferença no seu tempo. E nós temos que tomar isso para nós. Somos pessoas, do ponto de vista natural, talvez insignificantes. Muitas vezes podemos olhar para a nossa própria vida e acreditar que não podemos fazer nada.
Mas nós temos um Deus que ama usar pessoas assim. Se estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que os instrumentos que Deus usou mais poderosamente eram pessoas mais fracas que eu e você, que foram usados na força de Deus. Amém, Jesus. Então, quando nós meditamos aqui, não é um puxão de orelha para a gente, que seja até, mas é para que nós possamos enxergar o que está, a verdade clara dos nossos dias e nos posicionarmos de maneira corajosa e fiel ao nosso Senhor. Então, ontem nós paramos no versículo 28 do capítulo 7 de Jeremias. E nós vamos ver aqui, irmãos, que o mesmo Deus que abre os braços também fecha. Numa das passagens que com certeza está entre as passagens mais conhecidas da Bíblia, Eclesiastes 3, nós falamos que há tempo para todas as coisas. E muitas vezes nós não percebemos a profundidade disso. Há tempo. Há tempo de salvação e há tempo de juízo. Há o tempo da misericórdia e há o tempo da ira. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de abrir os braços, de chamar os pecadores ao arrependimento, e há tempo de fechar os braços e condenar aqueles que não se arrependeram. Por isso é importante que eu e você tenhamos essa sensibilidade de aproveitar o momento que estamos vivendo para fazer o máximo de bem que podemos. O apóstolo Paulo diz: não devemos nos cansar de fazer o bem. Fazer o bem cansa, mais do que qualquer outra coisa. Mas nós não podemos nos cansar de fazer o bem. E não existe bem maior ao arrependimento do que convidar as pessoas que estão indo para o inferno a irem para o céu. Glória a Deus. Nós não podemos nos cansar, irmãos, de fazer aquilo que fomos chamados a fazer. O Senhor agora está dizendo a Jeremias que fosse porta-voz dele na porta do templo. E eu gostaria de lembrar a vocês, irmãos, que o Senhor Jesus também pregou no templo. E o sermão de Jesus na porta do templo foi mais duro do que o sermão de Jeremias. Mateus 23, vamos lá rapidamente. Glória a Deus. Mateus 23. O Senhor Jesus está aqui na última semana, são os seus últimos dias antes da sua crucificação, morte e ressurreição. Jesus agora olha para aqueles escribas e fariseus e então ele diz: então falou Jesus às multidões, versículo 1 do capítulo 23. E aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. A cadeira de Moisés faz uma referência à lei que foi deixada por Deus. A lei que foi entregue a Moisés e Moisés passou para todo o povo de Deus. Vemos isso nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a Torá, ou os livros da lei. E então, depois de Moisés, nós temos Josué e uma série de outras pessoas que liam esses livros e que ensinavam esses livros à geração subsequente, até chegarmos aos fariseus.
Os fariseus foram um partido ou um grupo que surgiram na época do exílio. Pessoas que se comprometeram a não se esquecer da lei de Deus. Mas esse grupo havia se contaminado. O primeiro fariseu foi Esdras, se não me engano. O primeiro escriba, perdão, foi Esdras. E eles se comprometeram a obedecerem à lei de Deus, numa época onde as pessoas haviam se esquecido de Deus por conta do exílio, da destruição do templo e de uma série de outras coisas. Então agora esse grupo de pessoas que deveriam estar obedecendo à lei trouxeram uma série de mudanças à lei. E Jesus então diz: fazei, guardai e pôs tudo quanto eles vos disserem. Ou seja, enquanto eles liam a lei, eles estavam fazendo o que era certo. Por exemplo, os fariseus eles tinham o costume de escrever versículos bíblicos e amarrar na orla das suas vestes. Eram o que se chamavam de filactérios. Então, o versículo bíblico é sempre a palavra de Deus. Eles tinham o costume de quando eles iam ensinar, eles pegavam uma espécie de faixa, amarravam na testa e tinha uma caixinha de madeira aqui que ficava um versículo bíblico, que é o que Jesus inclusive repete em Marcos 12. Eles costumavam chamar esse versículo bíblico de Shema, que em hebraico quer dizer ouve. Aquela passagem onde Jesus diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força. Jesus acrescenta de todo o seu entendimento. Mas no Antigo Testamento esse versículo é muito repetido, e os fariseus costumavam escrevê-lo e colocar nessa caixinha para dizer que estavam levando a palavra de Deus na sua cabeça. Usavam isso, inclusive, eles proclamavam viver de maneira literal. Eles davam dízimo do coentro, das menores hortaliças, imagine isso. Eles procuravam obedecer. Mas então eles começaram a fazer algo que Deus já tinha advertido a Josué, que foi o sucessor de Moisés. Vocês se lembram quando Deus fala com Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso é muito claro, irmãos, para quem entende um pouco da cultura hebraica. O lado direito, o lado esquerdo significam esquerdo, você fazer algo errado; direito, você fazer algo certo. Então ele está dizendo: olha, você não queira ser mais certo do que eu disse, e não queira fazer algo menos do que eu disse. Não faça mais, nem faça menos. Faça o que eu falei que você vai muito bem, Josué. É isso que ele vai dizer para Josué, o sucessor de Moisés. E o problema dos fariseus é que eles acrescentaram uma série de coisas. Enquanto eles estavam sentados, enquanto eles estavam obedecendo o que Deus havia dito, estava tudo certo. O problema é quando eles queriam tirar a atenção de Deus e trazer atenção para eles, acrescentando coisas que Deus não falou. Então é isso que Jesus vai falar aqui no templo. É isso que Deus está usando Jeremias para dizer lá. Por exemplo, a passagem que nós estamos lendo, Jeremias capítulo 7, o Senhor vai dizer: quando eu tirei vocês do Egito, eu não pedi que vocês trouxessem sacrifícios e holocaustos. Eu disse que vocês deveriam me obedecer. Então por que vocês estão trazendo sacrifício aqui, achando que vocês podem me comprar com essas coisas, se vocês não estão dispostos a me obedecer? Então Jesus aqui, ele fala, versículo 3: fazei, guardai e pôs tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Nós temos exemplos de pastores que pregam doutrinas extremamente bíblicas, mas vivem vidas antibíblicas. Vendem livros, cobram congressos, fazem uma série de coisas na sua vida particular e até na sua vida pública, que são contraditórias, inclusive, com aquilo que eles pregam. Ele diz, por exemplo, que você tem que viver uma vida santa, mas ele vive uma vida profana. Imagine. Mas pastor, o senhor não pregou lá que a gente tem que viver uma vida santa? Como é que o senhor está fazendo essas coisas? Não, agora, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Era o que os fariseus costumavam dizer e fazer. Jesus diz: ó o dedinho. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, quando ele diz sigam após mim, ele está dizendo: imitem o que eu faço.
simplesmente repetir o que eu falei e fazer coisas completamente opostas ao que eu falei. Não. Então aqui ele diz, não imitem as suas obras. Eles não fazem o que eles deviam fazer. Eles leem a lei, eles dizem que a lei tem que ser obedecida, mas eles não obedecem. Eles dão um péssimo testemunho a vocês. Por exemplo, eles sabiam que não podiam condenar uma pessoa à noite, e condenaram Jesus à noite. Aquela reunião que prendeu Jesus e que julgou Jesus era uma reunião contra a própria lei. Eles faziam tudo por conveniência. Por isso ele diz, não imitem as obras dele, está vendo? Eles sabem que o que eles estão fazendo é errado, mas eles fazem assim mesmo. Eles se colocam acima do certo e do errado. Então, versículo 4, atam fardos pesados e difíceis de carregar. Eles colocam uma série de restrições que o próprio Deus não colocou. A gente vê isso nas igrejas hoje. Igrejas onde pode isso, não pode aquilo, né? Mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar calça, homem não pode, tanto pode, não pode. E Jesus falou isso. Está na Bíblia. E aí? Não, a gente não pode acrescentar nada. A gente tem que seguir o que está escrito. A Bíblia vai dizer que nós não devemos acrescentar e nem tirar. Por que se acrescenta tantas coisas hoje? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você já viu que nessas igrejas da teologia da prosperidade, só quem é rico são os líderes? Você já viu isso? Que confusão. Olhe, você vai dar dinheiro aqui para a nossa igreja e Deus vai lhe abençoar. Aí o povo dá dinheiro e rapaz, só o camarada que fica rico. Ele compra jatinho, ele faz isso, ele faz aquilo, e o povo que está dando dinheiro para ele não fica. Misericórdia. Você vai vir aqui e você vai dar todo o seu salário para Deus. Pergunta se ele vai dar o dele. Você já viu? Então, cuidado. As pessoas atam fardos pesados. Eu acho engraçado. Há um tempo atrás, teve uma pessoa na igreja, pela graça do Senhor, foi tirado da igreja porque não pertencia à igreja. E todo ramo que estando em Cristo não é dele, o próprio Cristo tira. E essa pessoa se levantava fortemente contra o uso de medicamentos. Aí você pergunta, essa pessoa quando ficou doente, tomou o quê? Remédio. Oh, mas você não disse que não pode tomar remédio? E por que está tomando? Não, mas não é bem assim. E é como cara de pau. Sabe, é um povo assim que a gente não entende. Sabe, atam fardos pesados. Se incomodam quando uma pessoa de repente vem para a igreja mais arrumado. Qual o problema da pessoa vir para a igreja mais arrumado? Você se incomoda? Eu não. Mas essa pessoa dizia assim, não pode. Agora, vá ver essa pessoa no trabalho dela, como é. É um externo de 5 mil reais, sapato de 500 reais, mas na igreja fingia humildade. É o fariseu. A gente teve a oportunidade de ver com os próprios olhos. Cuidado. Não faça isso. Não há de fardos pesados nos outros. Ensine-os a seguir a palavra de Deus. O caminho já é estreito. Você ainda vai atar fardos pesados. Amém. Mas não queira largar o caminho para agradar alguém. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Você já viu que essas pessoas que arrotam santidade na igreja, na vida particular, são as pessoas mais profanas de todas? Eu já tive a oportunidade de ver isso. Pessoas que na igreja arrotavam santidade, mas em casa permitiam e faziam coisas abomináveis.
que nem convém ser dita entre os santos. Por isso ele diz, cuidado, alargam os seus filactérios. Olha o que eu disse dos filactérios. Eram bordas, tipo franjas, que eles colocavam nas roupas e amarravam pequenos versículos bíblicos. E aí quanto mais botava, mais... Aí um tinha 10 filactérios, eu vou fazer 20. Eles alargavam os filactérios para botar bastante versículo bíblico, para dizer, olha como eu tenho um versículo bíblico. É como hoje. Parece que quem decora a Bíblia é o melhor crente. Quem disse que você tem que decorar versículo bíblico, irmão? Quem disse que você... Olha, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A quinta palavra do versículo. Quem disse que você tem que decorar isso? Você tem que conhecer a palavra de Deus. O nosso relacionamento com a Bíblia é um relacionamento de amor. Mas tem muita gente que parece que está decorando uma prova de matemática. Você fala alguma coisa, meu filho, eu não perguntei qual é a referência bíblica, não. Eu sei que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho que saber isso, que Deus falou isso. Amém. Até porque, quando Deus falou, Ele não falou por meio de versículos e capítulos. Isso foi acrescentado pelo homem 1.300 anos depois, mais de 1.000 anos depois, para que nós pudéssemos estudar melhor. Mas parece que isso virou contra, e a gente tem que decorar. Mas onde é que está aquela passagem? Faça por ti que eu de lá te ajudarei. Essa não está, meu filho. É isso que você tem que saber. Então você tem que conhecer a Bíblia. Conhecer, se relacionar, amar ela. Parar com esse negócio de decorar. Amém. E fazer isso são os fariseus. A gente não faz isso. A gente estuda com prazer. Ufa, acabei de ler o Novo Testamento todo. Ai, meu Deus. Gente, meu filho, era para você estar aqui parecendo que você comeu um pote de açaí, como José quando come um pote de açaí. É verdade. Com uma cara de felicidade, bichinho. Glória. Hoje eu vou dar de presente. Que Ô, é uma glória. dele, a gente tem que dar um açaí pro bichinho. Deixa o Espírito Santo te usar, É. né? Revelou. O Espírito Santo desceu e agora. José quando tá tomando um pote de açaí, meu filho, ainda mais daqui do lado que é gostoso. Você precisa ver o prazer. Sabe? Ainda come devagarzinho, que é para poder sentir, para não acabar rápido. Né? Amém, Senhor. É ou não é? É verdade. Então, nem tem que ser assim também, rapaz. Você não sabe, eu estava lendo ali e eu vi uma passagem que falou tanto comigo e foi tão maravilhoso e de repente eu não consegui nem sair daquela passagem. Glória a Deus. É assim que a gente lê a Bíblia, irmão. Mas tem gente, ufa, acabei, Timóteo. Ô, rapaz, ô negócio infeliz esse Timóteo. Não se bastasse uma, tem duas cartas para esse infeliz. Li as duas já. Entendeu o quê? Nada, mas já li. Misericórdia. Não seja um fariseu. Amém, Jesus. Alongam as suas franjas, tá vendo? Para dizer que eles decoraram. Mas eles não conheciam. Uma prova é que Jesus chegou lá diante deles e eles viram? Não. Mas rapaz, você decorou a Bíblia toda, aí a palavra chega diante de você e você não vê. Do que adiantou decorar a Bíblia toda, se o autor da Bíblia está diante de você e você não vê? Verdade, Senhor. Praticam, porém, todas as suas obras a fim de serem vistos. Versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes. Ó. Você já percebeu que aqui na igreja não tem isso? Dai honra que tem honra. Como em muitas igrejas, né? Tem o lugar do pastor sentar, o lugar do convidado ilustre sentar. Aqui, meu filho, se chegar o governador, ele senta onde? Na cadeira que tiver vaga. Mas não tem um lugar especial? Meu filho, o lugar especial aqui é o de Cristo. Amém. Que Ele está sobre todos nós. Glória a Deus. E tem primazia na casa dele. Agora, todos nós aqui somos criaturas. Quando o homem mais rico do mundo morrer, depois de uma semana, ele vai estar sendo comido pelo quê, José? Pelos velhos. Pelos velhos. Os morotó vai estar fazendo a Como diz festa. José, morotó. Comida de morotó. Meu filho morreu tudo igual. A alma dele é igual a minha. O sangue dele é igual ao meu. Agora, porque ele tem 50 bilhões a mais do que eu, ele é melhor que eu em quê?
Na igreja, meu filho, entrou por aquela porta ali, é todo mundo igual. Glória a Deus. Você pode não ter R$1, você pode ter $1 trilhão, entrou por aquela porta, é todo mundo igual. E tem mais, viu? Se você tiver mais dinheiro, é capaz de você ser deixado de lado, porque a prioridade da gente é os pobres. Ainda tem gente que acha ruim. Ainda queria que me tratasse igual. Mas quem mandou você ter mais? Olha aí. A prioridade é quem tem menos. Glória a Deus. E nada que o pastor não me dá atenção, porque você tem muito dinheiro. Quando você tiver pouco, eu lhe dou mais. Essa atenção. Que nada, eu não quero não, eu preciso ficar sem atenção. E com dinheiro. É, e com dinheiro. Olha, rapaz, a carne do ser humano é um negócio sério, né? Vamos orar. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então eles queriam atenção. Fulano de tal, doutor em teologia, ele vai sentar aqui na frente da gente. Não, é todo mundo igual, meu filho. E tem mais, viu? Na igreja de Cristo ainda é assim. Se Deus deu mais a você, você é mais cobrado. Pastor, meu filho, o pastor filma, o pastor mexe no som, o pastor faz tudo, meu filho. Faz negócio do... Faz uns cardzinhos, aquele negócio que eu faço também, meu filho. Eu aprendi a fazer tudo, não sabia fazer nada quando eu me converti. Né? Me lembraram essa semana que eu era um playboy, tinha me esquecido. Te agradeci. Então, Deus dá graça, irmãos. O Senhor Jesus disse, você quer liderar? Você vai servir a todos. É assim na igreja. Quanto mais você cresce, mais você se sente feliz em servir o seu semelhante. O que é que vai diminuir você? Se você dá um copo de água ao irmão. Diminui você em quê? Qual é a diferença de sentar ali onde o seu leão está e sentar aqui onde o irmão pode estar? Nenhuma. Todos os bancos aqui são iguais. Mas vocês sabem que tem igrejas que não é assim. Não. O púlpito, meu filho, é tão pequeno aqui, ele foi sendo cortado. Caminha estreita. E você sabe que só tem esse tablado aqui, meu filho, porque o pastor é baixinho. Porque se o pastor fosse mais alto, meu filho, nem ele tinha necessidade. Mas tem um negócio aqui porque eu sou baixo, meu filho, aí, né? Eu já ia perguntar porque você não tirava. Eu já sabe por quê, né, meu filho? Porque foi da providência de Deus que eu tivesse 1,70 m. E não digo que eu tenho menos que isso, que eu me media 1,72 m. Versículo 7. As saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Os homens amam os títulos. Já viu? Aquele pessoal que faz o vídeo com um monte de... faz o vídeo com um monte de... Como é aqueles diplomas, né? Eu me formei, eu tenho um diploma de faculdade. Eu nunca fui buscar. Eu me formei em 2002. Até hoje não fui buscar meu diploma na faculdade. Não me fez falta. Saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha que coisa. Isso não significa que na igreja não tem professores e mestres. Claro que tem, pastores e mestres. O que o Senhor está dizendo é, nós não ambicionamos ser chamados de maneira diferente por ninguém. Nós nos colocamos como irmãos, todos aqui. Ninguém é melhor do que ninguém na igreja. O que existe na igreja é uma hierarquia funcional. É uma estrutura organizada pelo próprio Deus. Onde Ele diz, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, vocês vão fazer aquilo. É isso que acontece. Mas não existe um plano de carreira como muitos olham. Não, eu vou entrar assim, e depois eu vou crescendo, e aí quando eu chegar lá onde, meu filho? Aqui na igreja é assim, ó, quanto mais espiritual você chega, mais baixo você desce. Você quer esse tipo de espiritualidade? Não, eu vou para outra. Repreende aí, que é espírito. Versículo 9. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai. Isso significa que não existe pai espiritual? Não. O apóstolo Paulo chama Timóteo de quê? Filho. A ideia aqui, irmão, é a ideia de quem nos gerou.
Paulo diz, eu preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Quem é que regenera? Senhor. Quando a gente ora Pai Nosso que estás no céu, a gente está orando para quem? Para Deus. É nesse sentido. Que não existe, como algumas pessoas falam, né? Cobertura religiosa. Cobertura espiritual, né? Meu filho, a única coisa que eu conheço com cobertura é bolo e sorvete. Que eu gosto com cobertura. Logo, né? Avisando. Uma vez perguntaram, quem que dá cobertura espiritual para vocês? Eu disse para a pessoa, muito sinceramente, a minha esperança é que seja Cristo. Porque se for algum homem, a gente está todo mundo perdido aqui. Totalmente. Cristo é o cabeça. Amém. E nós somos o seu corpo. Então ele diz, ninguém sobre a terra chama de pai. A ideia é essa, nós temos um que nos gera, um que cuida de nós. Ainda que ele use pessoas aqui na terra para cuidar da gente, quem é o nosso pai de fato é Deus. É isso que Jesus quer ensinar. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. É o que o próprio Paulo diz, ninguém pode colocar um outro fundamento senão Cristo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não diz, me imite. Ele diz, me imite porque eu imito a Cristo. Sigam aqueles que seguem a Cristo. Não é imitar uma religião. Como você vai ver que existem muitas instituições que eles criam clones. Nosso objetivo aqui não é criar um clone. Você tem a sua personalidade. E Deus vai usar você do seu jeito. Versículo 11. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Ó. Quem a si mesmo se exaltar será Humilhado. Ó, irmão, eu não quero tocar trombeta. Mas essa semana eu fiz isso, aquilo. Sim, você não queria tocar trombeta e está falando por quê? E quantas vezes eu já ouvi isso em igrejas que eu fui? Ó, mano, eu quero tocar trombeta. Mas essa semana eu orei 25 horas. Eu digo, você cronometrou, foi? Como é que você sabe que você orou 25 horas? Você dobrava o joelho e ligava o cronômetro. Aí ele falou, 50 minutos, preciso orar mais 10. O que eu vou falar agora? É assim, é? Que loucura. Que loucura, como é que uma pessoa sabe a hora a quantidade de hora que ora? Eu não sei como é, me diga. Que loucura, né? Não, varão, oração tem que ser no mínimo 1 hora. Por quê? Porque se você orar 1 hora, vale. Se orar 55 minutos, vale. Onde é que está isso, filho? Não, você tem que ter prazer. Amém, Jesus. Você tem que se esquecer do tempo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar Glória a Deus. será Exaltado. Senhor, eu não sou digno, Senhor. Não sou digno de ser chamado seu discípulo. Eu neguei o Senhor 3 vezes. Pois é, Pedro, é você que vai liderar o povo. Não, Senhor, eu não. Eu neguei o Senhor 3 vezes, Senhor. Até João, que é o mais novo, é melhor que eu. Ele ficou com o Senhor lá na crucificação. Eu não, eu neguei o Senhor. Pois é, Pedro, é você. Apacenta minhas ovelhas. É você que vai pregar o sermão, viu? Primeiro sermão da igreja, Pedro, é você que vai pregar. Não, eu não, Senhor. Como é que a gente sabe que Pedro se sentia indigno de fazer a obra de Cristo? Como foi que ele morreu? Quando disseram, Pedro, você vai morrer crucificado. Não! Por que, Pedro? Você não quer sentir dor? Não, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Mesmo um senhor de idade, que já tinha feito tanto na igreja. Não, eu não sou digno de ter uma morte como o meu Senhor. Pedro, você sabe que é morrer de cabeça para baixo, Pedro. A dor é muito maior, Pedro. Mas é porque eu não sou digno de morrer como ele. Eu não estava lá no momento da crucificação dele, eu corri com medo. Percebe, irmãos? Quem a si mesmo se humilha, será exaltado.
Olha, a gente está precisando de um pessoal para limpar banheiro, para servir mesa. Quem é que quer? Estevão, eu! Mas Estevão, você é um homem cheio do Espírito Santo. Pois é, por isso que eu quero servir. Você já viu a história de Estevão? Você viu a sabedoria bíblica que Estevão tinha? Viu o sermão que ele pregou diante do Sinédrio? E o que Estevão fazia na igreja? Servia a mesa. Estevão tinha algum problema em servir mesa? Nenhum. Ele tinha algum problema em servir o seu semelhante? Nenhum. Ele sabia que aquilo era o que Deus queria que ele fizesse, ele se sentia feliz. Aí na hora de Estevão morrer, Jesus fica em pé. Você sabe o que é isso? Um rei ficar de pé? Honra. Um rei só fica de pé para um convidado ilustre. Ó Estevão, você é um convidado ilustre para o meu reino. Venha, você vai ser muito bem recebido. As tuas boas obras te precedem. É esse tipo de exaltação que o cristão quer. Ouvir de Jesus. Eu conheço esse daí. Vem. E não parou aqui, irmãos. Essa é a parte mais tranquila do sermão de Jesus. Aí Jesus agora vai começar no capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, como lá em Jeremias. A advertência fica cada vez mais dura, porque o coração dos ouvintes é duro. Ai de vós. Aqui é uma expressão hebraica de maldição. Ai! Isaías repete isso quando vê o trono do Senhor. Lá em capítulo 6, Isaías no capítulo 6, ele diz: ai de mim! Essa expressão, ai! No hebraico significa: estou amaldiçoado. Estou perdido. Ai de vós, escribas e fariseus. É o grupo aqui, ó. Dois grupos. Escribas e fariseus. Aqueles que detinham. Perceba, Jesus não está falando do Sinédrio. Porque, por mais que o Sinédrio tivesse poder, irmãos, tivesse um poder formal, ou seja, o Sinédrio decidia as causas. As causas iam até o Sinédrio e eles decidiam, eles comandavam. Mas quem tinha poder de fato eram os fariseus, porque eles é que ensinavam o que as pessoas aprendiam. Quem é que fazia a mente das pessoas? Eram os fariseus. Eram os escribas, eles eram os professores de fato. Quando alguém quer dominar um país, ele domina a cultura. Ele tenta mudar a maneira das pessoas pensar. É isso que o diabo tem feito. Desde o Éden, ele tem tentado mexer com a nossa mente. Ai de vós, escribas e fariseus, eram os professores da Bíblia. Eram eles que de fato lideravam o povo ensinando. Eles ensinavam desde pequeno os judeus. Eu falava hoje com uma pessoa, como uma das coisas que mais Deus tem falado ao meu coração é a responsabilidade que nós temos com o ministério infantil. É muito sério como nós estamos preparando a próxima geração. As crianças não estão aqui para passar tempo. Elas estão aqui para serem ensinadas. Samuel aprendeu a ouvir a Deus na idade dessas crianças que estão aqui hoje. O Senhor Jesus conversava com os doutores da lei com 12 anos. Então a gente tem uma responsabilidade. Quando fica... Às vezes as pessoas dizem, adolescente. Mas antes dela ser adolescente foi o quê? Criança. Você deu atenção? Você ensinou? Uma das coisas que sempre repetem para mim, quando eu chego com minhas filhas, os irmãos sabem, eu tenho 2 filhas. Tenho um filho também que não mora comigo, mas minhas 2 filhas que moram comigo. Todo mundo diz, essas meninas vão te dar muito trabalho. Eu disse, não vão não. Por que elas vão me dar trabalho? Amém.
Eu tenho ensinado a palavra de Deus para elas. Elas têm ouvido. Porque elas vão ainda trabalhando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Outro dia eu fui levar minha filha para a escola e tinha lá uma pessoa que se dizia crente e disse para mim, porque afinal de contas a gente cria as crianças para o mundo, né? Eu disse, eu não. Eu crio as minhas filhas para o reino dos céus. Elas têm 10, 11 anos. Quando elas tiverem 12, 13, 14, 15 anos, elas vão estar aqui ensinando a Bíblia para quem é pequeno. Minha filha de 11 anos, vocês conhecem, ela sabe mais de Bíblia do que muito adulto, mas muito mesmo. Sabe o que ela estava fazendo hoje de tarde? Estudando a Bíblia. Sabe qual foi o livro que ela leu na semana passada? O Peregrino. Tem 11 anos de idade. Minha filha mais nova vem conversar comigo, meu pai, eu tenho medo de ir para o inferno. E eu digo, tenha mesmo, filha. Vamos orar juntos, para que o Senhor confirme a nossa salvação. Por que quando elas forem adolescentes elas vão se perverter? Não. Nós temos que entender, irmãos. O diabo trabalha na nossa omissão. Nós é que damos espaço para ele entrar. Quando a gente se cala, ele aproveita aquele espaço. Quando alguém fala alguma coisa, você não repreende na hora, porque você não quis incomodar. Por quê? Você não quis incomodar? Sua obrigação. Se eu sabia que a pessoa estava errada, repreenda em amor. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Nós não estamos jogando para a plateia aqui, irmãos. Nós somos todos um time só. E se um cair, todo mundo vai sentir. Por isso a gente tem que se olhar, um olhar de responsabilidade mútua. Devemos cuidar uns dos outros. Vamos continuar? Amém. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Não é isso que a religião tem feito, irmãos? Fechado o reino dos céus? De que forma, pastor? Meu irmão, se você abre uma igreja e prega um falso evangelho, você está fechando o reino dos céus. Se você não apresenta Jesus àquela pessoa, você não apresentou a porta. Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim estará o quê? Salvo. Aí você não aponta para a porta. E aí você está fazendo o quê? Fechando a porta. É isso que a religiosidade faz. Fecha a porta. Em vez de apontar para Cristo. Tinha um pastor do passado que dizia, olha, quando você for pregar, ele dizia isso para os irmãos que estavam sendo preparados para o ministério pastoral. Olha, quando você for pregar qualquer passagem da Bíblia, leia o versículo bíblico, encontre Cristo nele. Uma pregação que não é cristocêntrica, não é evangélica. Eu e você precisamos de Cristo. É Cristo. É Ele o tempo todo. É Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Glória a Deus. Ele é o autor e consumador. Ele, e só Ele. Sabe por que você tem vida? Por causa dele. Sabe por que a gente respira nesse segundo? Por causa dele. Ele mantém todas as coisas com o seu poder. Não se engane com a aparência daquele jovem de 33 anos há 2000 anos atrás. Não se engane. Porque Cristo veio como um homem humilde. Não se engane. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, seja Deus. Pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Não é assim, irmão? Você pode ir para qualquer igreja, menos para essa igreja.
Você pode ouvir qualquer evangelho, menos o evangelho da porta estreita. Hoje você vai ver que as instituições religiosas, irmãos, o que aconteceu recentemente é algo assim escandaloso. Determinada instituição diz, eu sou tal instituição. Meu Deus, perderam completamente o temor. Pessoas que se atrevem a dizer que Cristo não é Deus. A que ponto? Determinadas seitas heréticas fecham a porta. E o que eu fico mais assustado, irmãos, e me cobro, é que essas seitas heréticas, elas são muito mais diligentes do que a gente. Essa seita mesmo que diz que Jesus não é Deus, eles estão nos pontos de ônibus, em tudo quanto é lugar, com umas revistinhas dele, querendo convencer você. E a gente fica às vezes até milindrado de convidar uma pessoa para ir para a igreja. É assim mesmo. Não, meu irmão, ousadia, tomou seu celular, meu filho, você pode levar o celular, mas venha domingo aqui. Glória a Deus. Viu? Vem assistir o culto. Ninguém vai cobrar o celular de você, não. Amém, varão? Amém. Foi a terceira oportunidade. Não foi a terceira? Depois da fé. Foi a terceira oportunidade. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Vai tomar um celular e dizer assim, oi, você pode tomar meu celular, mas eu amo você e vem para a igreja no domingo. Só não atira em mim, em nome de Jesus. E eu vou lhe dizer, eu sou amigo de Quinho, aí dessa hora ele devolve o celular. Até a alma já fica assim. Aí devolve, você não devolve não, meu filho? Eu acho que é porque nós sempre ficamos assustados, né? E Deus está no controle de tudo. É verdade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha, a repreensão de Jesus, irmãos, é algo que eu sempre tenho falado para vocês. Não use máscaras. E eu não estou falando contra essa máscara não, até porque essa máscara, vou falar com o irmão Quinho, a gente vai encomendar umas 30 máscaras. Graças a Deus nossa igreja é pequena, proporcional ao nosso pouco dinheiro. A gente vai encomendar porque na próxima semana todos vão assistir de máscara ao culto, viu? Uma máscara de pano, aí você leva para casa, lava direitinho, no próximo culto você vem com ela, tá certo? Pra gente fazer tudo com ordem e decência, não tem problema nenhum. Eu aqui não vou usar porque eu estou pregando, porque não me atrapalha. Mas na hora que eu sair do culto eu boto a minha também, para não ficar diferente de vocês. E a gente vai providenciar máscaras de pano nessa semana que vem, que eu acho que o decreto começa a vigorar a partir da quinta, não é isso mesmo? Acho que é a partir da quinta, que na rua você só pode transitar com máscara, senão vai ser multado. Segunda-feira. Na segunda-feira. Hã? É a partir de amanhã? Não, de segunda? Então, Kim, ó, vamos ser diligentes, né? Segunda-feira lá a gente distribui, na terça-feira aqui a gente distribui, tá certo? Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele não está falando dessa máscara não, irmão. A palavra hipócrita está falando da máscara que o ator grego usava. Não sei se vocês já viram até hoje, né? O símbolo do teatro é aquelas duas máscarazinhas, uma sorrindo e a outra chorando. Porque na Grécia, que é o berço do teatro, existia basicamente dois tipos de peças teatrais, que era a comédia e o drama. Então, quando ele queria falar algo alegre, ele botava aquela máscara sorrindo. Aí você já sabia que era para sorrir. Parece que esses programas de auditório, você já viu? Esse programa Faustão, graças a Deus você não viu, né? Mas nesses programas tem um pessoal que fica com as plaquinhas na hora que o pessoal bater palma. Dei risada agora. Então, Misericórdia. O negócio bem espontâneo. Né? Então, os atores eram assim, eles usavam aquela máscara. Agora eu vou contar um drama, e botava aquela máscara de triste, né? Então, o que o Senhor está dizendo aqui é: não use máscaras. Não use. Se você tiver que chorar, chore. Verdade. Chore com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Na igreja nós temos tempo para as duas coisas. A gente chega aqui, a gente chora porque a gente percebe o quanto a gente ainda é pecador. E a gente se arrepende todos os dias. E pede perdão ao Senhor. E a gente recebe essa graça maravilhosa e a gente se alegra. E a gente chora e a gente sorri. Sem máscaras. Glória a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Você acha que a teologia da prosperidade, meu filho, é coisa de agora? Olha,
o tempo. Pessoal, meu filho, a oração que vale dinheiro já era desde a época dos fariseus, meu filho. Ai de vós, devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Percebeu? Irmãos, eu vou orar por você, e Deus vai restituir em dobro tudo que você perdeu nesse coronavírus. Vocês vão ter que fazer, a gente vai fazer uma campanha. Cada sexta-feira é R$100. Você já viu que toda campanha tem dinheiro, né? Para justificar, fazem longas orações. Você já viu? Tem quem gosta muito de fazer isso, aquele do chapeuzinho, que sobe num monte. Eu não sei onde é que fica esse monte, não. Acho que também ele não revela. Que ele sobe nesse monte, aí ele unge meia, ele unge água mineral, ele unge um monte de coisa nesse monte aí. E depois vende por uns preços, meu filho, que o negócio é... Mas fica tranquilo que divide. Se você quiser comprar, ele divide no cartão. Viu? Irmão, tem o cartão de crédito. Então, para justificar, fazem longas orações. Irmãos, eu vou ficar no monte 3 dias e 3 noites orando por vocês. Mas também quando eu descer, cada um vai ter que dar uma oferta de R$100. Meu filho, eu vou dizer uma coisa. Muito obrigado pela sua oração. Mas a intercessão para mim que vale é de Cristo. E ela não tem preço. E se um irmão ora pelo outro por causa de dinheiro, essa oração também é inválida. Nós oramos por amor. Não tem preço, não. Para justificar, fazem longas orações. Por isso sofrerei juízos muito mais severos. Olha que coisa. O que engana, irmãos, sofrerá juízo muito mais severo. Olha a responsabilidade. Hoje eu estava lendo e ouvindo o livro de Tiago. E diz lá, olha, não se apressem em serem mestres, porque padecerão duplo juízo. Se você não tem certeza do que você está falando, então não fale. Por que você está dizendo isso? Você tem certeza? Se Jesus estivesse aqui, você diria isso assim com toda certeza? Não, aí eu já não sei. Mas eu quero te dizer que ele está. E você está falando determinadas coisas que não tem sentido. É, Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é um prosélito? Era um convertido ao judaísmo. Todos vocês sabem que uma pessoa podia, ele era judeu, se ele nascesse judeu, ou então se ele aderisse ao judaísmo. Se ele fosse homem, ele iria ser circuncidado, ele ia fazer lá os votos lá de se comprometer a obedecer à lei, e ele seria recebido na sinagoga como um prosélito, um convertido ao judaísmo. Ele não nasceu judeu, mas ele se converte ao judaísmo. Isso podia acontecer. Então ele diz, vocês rodeiam o mar. A ideia é, vocês não medem esforços, vão para os lugares mais longes para fazer o prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno. Irmãos, essa é uma das passagens mais assustadoras para mim da Bíblia. Você sabe o que é uma pessoa ser filho do inferno? Você não vai ver essa expressão em nenhum outro lugar da Bíblia, só aqui. Filho do inferno. Você vai ver até a expressão filhos de Belial em relação aos filhos lá de Eli, né? Ofni e Finéias. Você vai ver, né? O pai de vocês é o diabo. Jesus fala sobre isso em Mateus, em João capítulo 6, 8. capítulo 8. Mas aqui ele vai dizer, olhe, vocês estão tornando essas pessoas filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha como é perigoso fazer uma obra no nome de Cristo fora da direção dele. Eu já vi isso na prática. Se você uma vez quiser ver isso na prática, tome cuidado, mas se você quiser ver isso na prática, visite um centro de recuperação. Veja como se posiciona um auxiliar de obreiro. Veja como ele se posiciona quando se torna obreiro. Ele apanhava quando ele era aluno do centro de recuperação. Agora que ele é obreiro, ele bate 2 vezes mais. Ele aprendeu com o pastor que tem que tirar dinheiro das pessoas. Quando ele se torna pastor, ele tira dinheiro 2 vezes mais.
Cuidado, irmãos, para não estar fazendo as pessoas filho do inferno. É isso que a religião faz. É enchido o inferno. Muitas pessoas falam do calvinismo. Eu não tenho nada contra a doutrina, as doutrinas da graça. Mas, irmãos, eu não sei se vocês sabem. Vocês já ouviram falar das famosas caças às bruxas lá nos Estados Unidos? Mulheres queimadas na fogueira. Sabe quem foi que queimava aquelas mulheres? Os puritanos que chegaram lá nos Estados Unidos, que fundaram os Estados Unidos. Todo mundo que tivesse qualquer tipo de manifestação oculta, eles prendiam na fogueira e queimavam. O próprio Calvino assinou a condenação de uma pessoa, de um inimigo dele, a morrer queimado lá na Suíça. Certo? Certo? Não, isso não está certo não. Aí as pessoas que são seguidoras de Calvino dizem, olha, porque se Calvino mandou matar uma pessoa queimada porque era herege, a gente também tem que queimar os hereges. Imagine isso, irmão. Cristão botando pessoas para serem queimadas na fogueira. Nós cristãos, que tantos dos nossos já foram queimados na época de Nero, fazendo isso agora no nome de Cristo. Que absurdo! Os cristãos que foram perseguidos na época da Inquisição Católica, perseguindo pessoas agora, dizendo que são evangélicos. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Estude a história para você ver. Os Estados Unidos, eles foram, diferentemente do Brasil, que foi colonizado pelos jesuítas, vindo lá de Portugal. Por isso que a gente tem tantas escolas ligadas ao movimento católico. Vem desde a nossa colonização. Os Estados Unidos foram colonizados pelos puritanos, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. E você vai ver o quanto esses puritanos se perverteram e começaram a perseguir aqueles que não criam como eles criam. Não, o que Jesus disse? Se a gente pregar e a pessoa não quiser ouvir, queima ela? Não, sacode o pé dos pés e vai pregar para outra pessoa. Que história é essa de cristão justificar violência, irmãos? Era isso que os fariseus faziam. É como a gente viu um pastor recentemente, famoso, um dos pastores mais famosos do movimento reformado aqui no Brasil, se não for o mais, dizendo que se um ladrão entrar na casa dele, ele dá um tiro na cara. Imagine um aluno desse homem. Vai se tornar o quê? Um assassino. Sabe o que esse pastor falou? Ele está no YouTube, para quem quiser ouvir. Ele não falou escondido, não. Ele falou numa roda assim, pública, de um congresso, se chama Mesa Redonda, né? Público, no meio de um congresso. Ele disse, não, se eu morasse nos Estados Unidos, eu andava com revólver na cintura. Agora me diga por que o pastor vai andar com revólver na cintura, irmão? Me diga. Agora imagine um aluno desse rapaz, vai entrar com uma metralhadora, Rambo. Se o pastor anda com a revólver, ele vai andar com a metralhadora. Imagina, eu vou me pregar, meu filho, com a metralhadora, com as granadas. E aí, quem mexer comigo, o negócio vai pegar, viu? Filhos do inferno. Eu estou falando isso para a gente ver o que está acontecendo nos nossos dias. E que às vezes a gente nem percebe. Porque os falsos mestres, eles se disfarçam de ovelhas. Verdade. E você tem que ter uma visão espiritual para enxergar o que eles falam e fazem. Por isso que tantas vezes eu fui diagnosticado por muitos como exagerado. Porque o meu padrão é a Bíblia, para vocês e para mim. E para qualquer um. Então aqui ele diz, versículo 16, ai de vós, guias cegos. Sabe onde é que a gente vai ver isso? Isaías, Jeremias, já existiam guias cegos desde a época deles. Na época de Jesus, mesma coisa, guias cegos. Agora veja, meu filho, um cego pode guiar alguém. A gente vê um cego sendo guiado. Por exemplo, nas Paralimpíadas. Vocês já viram aquela corrida de cego que tem o guia, né? Que, rapaz, o camarada tem que correr muito, viu? Eles têm que ser atleta também, para ser guia. Porque a pessoa não consegue enxergar. Qual é a deficiência de um cego? Ele não consegue enxergar. Ele consegue andar, ele consegue ouvir.
E muitas vezes, na maioria das vezes, os outros sentidos dessas pessoas são muito mais aguçados. Verdade. Por conta desse sentido que ela não tem da visão, ele consegue ouvir melhor do que eu e você. Ele consegue sentir cheiro muito melhor do que eu e você. Mas ele não consegue enxergar. Então uma pessoa dessa pode ser guia? Você acha que uma pessoa que não consegue enxergar, ela consegue tirar carteira de motorista, irmão comum? Por que não? Que discriminação. Porque não tem condição de uma pessoa que não enxerga dirigir. Ainda que ela tenha todos os outros sentidos maravilhosos, a pessoa não consegue dirigir pelo ouvido. Ela tem que enxergar. Inclusive uma pessoa, né, que não tiver enxergando direito, que quando a gente faz aquela prova lá do Detran, né, bota aquela pequenininha, já para pegar a pessoa, né? Porque se a pessoa não enxergar direito, a pessoa não passa no teste, não recebe carteira. Porque ela vai o quê? Dirigir um carro que pode lhe levar para um lugar mais rápido, como pode matar uma pessoa ou várias pessoas. Quantas vezes a gente já viu carros que perdem o controle, sobem e aí pega na calçada 20 pessoas de vez, joga para cima. Quando um ônibus capota, quantas pessoas morrem? Agora imagine um guia cego. Ele vai lhe levar para onde, meu filho? Guias cegos. Pois qual é maior? Perdão, versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha, varão. Você tem que entender que Deus quer que você prove que ama Ele. E aí, como é? Sabe, uma vez eu fui numa livraria evangélica e eu louvo a Deus, né? Eu não nasci e nem fui criado como evangélico nessas igrejas heréticas. Porque uma das piores coisas é você ser ensinado no errado e depois desconstruir isso. Mas quando eu frequentava livrarias evangélicas, eu via lá, se você chegar lá, eu quero comprar envelopes do dízimo para minha igreja. Você sabe como é o envelope do dízimo? Tem o nome, tem o valor e tem para esse telefone e endereço. Por quê? A gente está, que mês é esse? Abril, né? Você recebe, ele sabe lá, viu, tesoureiro, viu? Maio, você tem que contribuir tal dia, passou o dia, ô irmão, e aí? Tudo bem, como a família? E aí, varão? Você sabe que o devorador e o migrador vai chegar aí, viu? A gente tá aqui, eu nem queria dizer isso, irmão, mas tá faltando o seu dízimo aqui. Meu irmão, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, esse mês não vai dar para eu dizimar. Eu olhei para a pessoa e disse: e você fala para mim? O que eu tenho a ver com isso? Se tem um dízimo que eu tenho que me preocupar, é com o meu. Você e Deus tem que ter o seu relacionamento. É verdade. Eu quero nem saber se você dizima ou não. Eu tenho que lhe ensinar o que é correto. Se você vai fazer ou não, eu não quero saber. As pessoas às vezes falam porque pensam que, né, o pastor sabendo o valor, vai tratar melhor. Olha, meu filho, aqui o negócio é o contrário. Viu? Cuidado. Então, insensatos, pois qual é maior? O ouro do santuário? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então, qual é maior? Qual é mais importante? O dinheiro que você dá na igreja? Ou você está aqui de todo o seu coração? O que é mais importante? Você ser um grande colaborador da igreja ou você ter um bom testemunho? Me diga aí. Uma vez eu cheguei a frequentar, no início, que eu estava no falso evangelho, homens de negócio do evangelho pleno, um negócio assim, uma associação diabólica aí. E aí eu conheci vários empresários, nessa época eu também tinha empresa. E esses empresários, eles tinham amantes. Eles viviam vidas completamente devassas. Eram pessoas que nos seus negócios eram
incorretos, pessoas, sabe, que faziam falcatruas, mas eles acreditavam que todo o seu negócio estava protegido porque eles davam grandes ofertas para a obra de Deus. Você acha isso mesmo, meu filho? Que Deus pode ser comprado? Você acha que o fato de você contribuir aqui vai santificar o seu adultério? Você acha que o fato de você dar uma oferta grande na igreja, você pode sair por aí fazendo e acontecendo? Você está maluco? Mas as pessoas achavam isso. Não, quando tem ouro no negócio, aí a conversa é diferente. Não, meu filho, tem conversa diferente. Todo mundo aqui tem que ser santo. E se você tem mais dinheiro, você só tem mais obrigação na sua vida. Agora, eu acho uma cara de pau, né? Você acha que quem é que dá mais? Imagine uma pessoa que ganha um salário mínimo de R$1.000. E ele oferta o dízimo dele de R$100. E você tem uma pessoa que ganha R$1 milhão e ele dá um dízimo de R$100 mil. Quem você acha que deu mais? Ah, é claro que deu 100 mil, você está errado. Quem deu mais foi aquele que deu R$100. Bem mais. Aquele R$100 vai fazer falta, meu filho. Agora o que ganhou R$1 milhão, que deu 100 mil, quanto foi que sobrou para ele? 900 mil. Dá para viver com 900 mil? Ai. Será que dá, varão? Dá, pai. Ó, varão, assim, com prudência, né? Com prudência. Percebeu o que Jesus falou daquela mulherzinha que deu 2 moedas? Amém, Jesus. Então, a gente precisa entender, irmãos, como é que Jesus vê as coisas. Que tipo de esforço é visto por Jesus como esforço? Glória a Deus. Sensatos. Dizeis quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Agora veja. Não, varão, você pode até não ir para... Eu já vi isso acontecer, viu, irmão? Você sabe que dessas igrejas que tem campanha, 7 sextas-feiras, que é para alcançar alguma coisa, né? Essa barganha que o pessoal faz com Deus. Mas 7 sextas-feiras, eu acho que para casa própria, já vi de casa própria, já vi também para tirar filho das drogas, já vi campanha para casamento, né? Então assim, 7 sextas-feiras, aí cada sexta-feira a pessoa tem que levar um sacrifício, R$100. Aí a pessoa foi 4 sexta-feiras, aí está na 5ª sexta-feira, ela vai poder ir. Olha, manda algum irmão levar sua oferta. Sério? Que não tem problema. Você pode até faltar, mas o seu 100 não pode. Tem que bater certinho. Você já viu isso, irmão? Misericórdia. Quem jurar pelo altar, isso é nada. Ó, jurou, não é nada. O compromisso que você tem com a igreja não é nada. Mas se você se comprometer com o dinheiro, varão, aí tem que ser fiel. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Perceba, Jesus está querendo dar o verdadeiro valor às coisas, que às vezes a gente perde. Já vou concluir, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que Deus quer mesmo que a gente faça aqui? Justiça, misericórdia e fé. Sem isso, meu filho, não oferte nada na igreja de Deus. Porque se você ofertar, você vai estar ofendendo a Deus. Quais são os preceitos mais importantes? Justiça. Que justiça? A de Deus. A de Deus em Cristo Jesus, que não somente nos justifica, mas nos santifica. Aquele que roubava, roube mais para poder dizimar? Não, meu filho. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe para poder ter uma vida maravilhosa. Não, também não, para ter como acudir o necessitado. Varão.
como pastor. Ai de vós. Justiça, misericórdia. Misericórdia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pessoas que entram na igreja e que não tem nada. O que é que elas merecem? O que é que elas têm que receber da igreja? Misericórdia. Sustento. Amém. Aquele que colheu muito, ajuda aquele que nada colheu. E em tudo há igualdade. Chegar uma pessoa aqui que fez coisas horríveis nesse bairro e entrar por essa porta e perguntar se ele pode ser salvo. Você vai dizer o quê? Pode. Se o ladrão que roubou José chegar amanhã e dizer: meu irmão, você me perdoa, eu posso ser salvo. Claro. Cadê meu celular? Misericórdia. Ô meu irmão, eu usei droga com ele. Varão, então olha, vai pedir perdão em outra igreja, viu? Não. Você está arrependido? Amém. Estou arrependido. Então pode, vamos para a igreja comigo, tem culto de manhã e de noite. Amém. Só não sente muito perto. Não, sente. Produza frutos dignos. Amém. Né? Então, você tem que ter misericórdia. É verdade, é verdade. Você está ajudando a obra de Deus? Por que você está ajudando a obra de Deus? Porque Deus te deu. É verdade. Ninguém pode dar se Deus não der antes a pessoa. É verdade. Fala, Deus. Quando você vem para a igreja cultuar a Deus alguns minutos, é porque Deus te deu 24 horas nesse dia. Amém. E se Deus não tivesse te dado 24 horas? Onde é que você estava agora? Ali, no Campo Santo. Com certeza. Mas ele determinou: não, hoje eu vou te dar 24 horas, viu? Porque se Deus dissesse: vou te dar 23 horas, pode ter certeza, ali é o dia da sua morte. Glória a Deus. Aí você dá alguns minutos a Deus. Por quê? Porque Ele te deu 24 horas. Eu amo minhas filhas. Quem foi que me deu elas? Deus. Eu amo meu filho. Ele teve um nome até. Quem foi que me deu ele? Deus. Então eu posso abrir mão de passar tempo com eles, para passar tempo com aquele que me deu a eles. Glória a Deus. Para que aquele que me deu a eles possa salvá-los por graça, não por obrigação. Entender, irmãos, as coisas como elas são, a organização delas, a prioridade, é uma das coisas mais essenciais da nossa vida. Por isso ele diz aqui: vocês precisam da justiça, da misericórdia e da fé. Porque sem fé adianta alguma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você der R$1 milhão sem fé, agrada a Deus? Pecado. Pecado. Tudo que você faz sem fé É pecado. pecado. Está lá, Romanos 14, 23. Então, fé. Eu creio que Deus existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu creio que Deus me deu muito mais do que eu necessito. Eu creio que tudo que eu faço para Deus ainda é pouco. Muito pouco. Muito pouco. Verdade. Verdade pura. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Tem problema você ser fiel nas suas ofertas, você ser uma pessoa generosa na igreja? Nenhum problema. Desde que você seja uma pessoa misericordiosa, justificada e fé. E que tenha fé, que é a mesma coisa que ter fidelidade. Aleluia. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Imagine, meu filho, uma pessoa engolir o camelo e se preocupar em coar o mosquito. Ai, meu Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. As pessoas, elas vão ser transformadas externamente, mas o que nós cobramos aqui na igreja é uma transformação interna. Olha, meu irmão, como é que está seu coração? E aí, está perdoando mesmo? Está limpo? Como é que está seu amor? E a mansidão? Como é que está ela?
Você tem que limpar o interior primeiro. E depois o exterior, não o contrário. Você já viu como é, né, em determinadas igrejas? A pessoa diz, hoje eu sou crente, amanhã botam nela, meu filho, uma camisa de botão, um sapato social e uma calça social. Chega a pessoa não sabe nem como andar com aquele sapato social. Toque, 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 toque. Não, porque assim, agora eu estou na palavra. Tem um irmão que, ele não veio hoje não, ele disse que estava querendo vir. Aí disse, pastor, eu estou querendo ir para a igreja. Ele teve com a gente no CAC, mas ele está ficando na casa de uma tia agora. Ele está indo nas igrejas nos domingos. Aí ele me disse, pastor, eu estou sem calça, eu só tenho bermuda, eu posso ir para a igreja? Eu digo, gente, é claro, meu filho. Qual o problema? Você só não pode ir lá de maneira indecente. E se você chegar de maneira indecente, algum irmão lá, graças a Deus, tem um CAC, tem roupa lá, e te dá uma roupa para você se vestir mais decentemente, você senta lá, né? Não, irmãos, a transformação externa é com o tempo. Você fuma, o ideal é que você não fumasse, não tivesse vício nenhum. Mas eu não vou dizer para você, ó, você tem que parar de fumar antes de entrar na igreja. Eu vou dizer isso. Não, meu filho, venha aprender a palavra de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Eu e você não podemos fazer nada para a glória de Deus fora de Cristo. Você não deve ensinar as pessoas, irmãos, a sacrificar na carne. Você tem que ensinar as pessoas a alimentar o Espírito. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi de uma forma, mas eu aplico de outra. O poder expulsivo da verdade. É como, por exemplo, se você pegar um copo de café e você jogar bastante água, no começo vai ficar aquele negócio, né, meio preto, meio branco, mas vai chegar um momento, à medida que você fica jogando bastante água, vai ficar só o quê? Só água. É o poder expulsivo da verdade. A pessoa está vindo, está ouvindo a verdade, está vindo, está ouvindo a verdade, está ouvindo a verdade, está ouvindo a verdade. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser transformado pela verdade. Agora, se você se preocupa em limpar o copo fora e não ensinar as pessoas a serem limpas por dentro, você acabou de criar um religioso que é merecedor do inferno 2 vezes mais. Não tem que ensinar as pessoas a limpar o exterior, tem que ensinar as pessoas a pedirem que o Senhor Jesus limpe o interior. Oh Deus! Então aqui, irmãos, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior fique limpo. E eu quero terminar, irmãos, no versículo 34 já. Vamos para o 34, quero já acabar aqui. Por isso, eis que vos envio profetas e sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis cidade em cidade, para que sobre vós recaia o sangue de todo justo derramado sobre esta terra, desde o sangue do justo Abel, ó, o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta presente geração. É isso que Jesus está dizendo. Até hoje, irmãos, os religiosos, eles costumam oprimir aqueles que verdadeiramente são espirituais. Caim nunca vai ficar satisfeito com Abel. Nós precisamos muitas vezes ler 1 de João para entender por que Caim matou Abel. Imagine, é uma história que está lá onde? Em Gênesis. E a gente vai para o final da Bíblia, 1 de João, nos últimos livros da Bíblia. O apóstolo João diz: Caim matou Abel. Sabe por quê? Porque as obras de Abel eram justas, eram boas, e as de Caim não eram. Por que os judeus mataram Jesus? Porque as obras eram más. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, irmão, eu quero que você se prepare. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho e morra, se preciso for, por amor a Cristo e o Evangelho. Esse é o nosso destino. Glória a Deus. Essa é a nossa maior alegria. Aleluia. Ser um instrumento de Cristo nessa terra. Louvado seja o Senhor. E aproveitar cada instante
para conhecer mais de Cristo e fazê-lo conhecido. Amém. E aprenda que essas duas coisas normalmente vêm juntos. Deus nunca dará conhecimento dele para pessoas que ele não chama para dividir esse conhecimento com outros. Que o Senhor nos ajude. Ó Deus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Continua nos dando, Senhor, do Teu Santo Espírito para andarmos no Teu caminho de maneira correta. Que nós não venhamos envergonhar o Teu santo nome, Senhor, mas demonstrar diante de tudo e de todos que somos Teus filhos, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Que nós possamos demonstrar, Senhor, que existe um reino nos céus e é para lá que nós estamos indo, e convidamos todos aqueles que encontramos pelo caminho. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Saúde-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para o irmão José: Deus está no controle. Amém. Glória a Deus.